Profecia do domingo. Estamos aí na semana da Assunção de Maria. Vamos lá? Mateus 24, 42, 51. Jesus disse assim, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Porque por isso também vós ficai preparados. Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar o alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Então, Jesus coloca duas situações aí que são necessárias para que nós, cristãos, povo de Deus, para que nós possamos estar agindo a fim de que a segunda vinda de Cristo, Cristo possa nos encontrar pronto para ir para o céu. A primeira situação é o seguinte: é o empregado fiel. O que é o empregado fiel? É aquele cristão fiel. Aquele cristão que vai cumprir aquilo que Cristo pede. Cuidar do outro, cuidar da igreja, cuidar da evangelização, cuidar da família, sem esmorecer. Cuidar de si mesmo, sem esmorecer. O cuidado que nós precisamos ter é o cuidado da vida de santidade. Santidade a fim de que possamos estar preparados. Eu preciso alimentar a minha santidade, a fim de que eu possa estar preparado para a segunda vinda de Cristo. A minha santidade, a santidade da minha família, a santidade de todos aqueles que são envolvidos comigo. Tá, esse é o primeiro. Segundo, é o seguinte, é a fome. O cristão é aquele que, embora Deus sacia, nós sempre precisamos estar com fome. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele usa aqui no versículo, ele fala aqui no versículo 45 desse capítulo 24 de Mateus. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Se a palavra traz alimento, é porque esse alimento, ele exige uma situação anterior a ele, que é fome. Quando Jesus coloca alimento, o empregado fiel e prudente que vai dar alimento para os outros empregados, significa que os outros empregados estão com fome. Então, uma condição absolutamente necessária para nós cristãos, a condição primária, na verdade, para irmos para o céu na segunda vinda de Cristo, é preciso que tenhamos fome. Quem não tem fome, não come. E Cristo está dizendo o quê? Que ele é alimento, que é preciso ser alimentado. Agora, que fome é essa? É uma fome de estômago? Não. É uma fome de querer ser aquilo que Deus pede que sejamos. Santo. Sede de ser santo. Fome de ser santo. Por quê? A questão é mais assim. Se eu conseguir atingir um grau de santidade ou não, isso é uma outra história. Agora, se eu desejo e tenho fome realmente... Porque, na verdade, a questão é o seguinte, é eu ter vontade de ser santo, outra coisa é eu ter fome de ser santo. Tá? Eu tô com vontade de comer alguma coisa, a gente tem vontade. A vontade em nós é muito natural, é muito real dia a dia. Então, eu tô com vontade de comer algo, ela é tão real que a vontade, muitas vezes, é tão baratinada e burra, muitas vezes, que a gente tem vontade de comer alguma coisa que a gente não sabe o quê. Tão baratinada, tão pobre inteligência é a nossa vontade, que a gente tem vontade, mas não sabe o que é. Vontade do quê? Agora, fome é diferente. Vontade, a gente, ainda com a barriga cheia, a gente tem vontade de experimentar o negócio. Por exemplo, experimentar doce. Você tá com a barriga cheia do almoço ou do jantar, sei lá o quê. Você tá com a barriga cheia. Aí dá vontade de comer doce. Não significa que a vontade... Ter vontade não significa que você tem fome, tá? Nem toda vontade é sinal de fome. Nem toda vontade. Porque
volto a repetir, a vontade que você tem de comer um doce depois do almoço ou do jantar como sobremesa não significa que você esteja com fome porque você acabou de almoçar. Agora, aquele então que muitas vezes tem fome, que tem vontade, ele não está com fome. Ou seja, como eu disse, a vontade ela não é absolutamente marcadora de vida de santidade. Assim como a vontade não é marcadora de fome. Por isso que tem muita gente que tem vontade, come o que está no desejo, não aquilo que necessita comer. Agora, a fome é diferente. A pessoa que está com fome, ela come tudo o que o der. Ou seja, a pessoa que está com fome, ela faz tudo, até rouba, para que a fome seja saciada. A fome é uma necessidade de sobrevivência. A vontade é uma necessidade de desejo, apenas. Quando Cristo ele fala de alimento, ele não coloca que alimento é esse. Aliás, sempre no Evangelho Cristo traz um alimento pobre. Um alimento pobre para o sabor, mas rico para viver. Por exemplo, a fome do filho pródigo, Lucas 15. É pão. O sabor seria o cordeiro. Mas pão você come para sobreviver, tem muito carboidrato. O alimento que Cristo multiplica na multiplicação dos pães são pães. Então, é um alimento que é mais para saciar a fome do que para atender o do desejo. O que Cristo está dizendo para você? Para você ir para o céu, é necessário que você tenha fome, não vontade. Porque vontade você mata com qualquer pirulito, com qualquer besteirinha que você come. Fome não. Ou seja, vontade é para os frouxos, tá? Os frouxinhos e tal. Vontade é algo muito... que pode mudar, que pode... qualquer alimento ele disfarça. Agora, fome não. Fome precisa ser alimento realmente com substância, tá? Quando a pessoa está com fome, ela sempre fala, não, eu prefiro alimento isso mesmo, é com substância, mais forte. Porque não se mata a fome com um pirulito, mas se mata a vontade com um chiclete, tá? Então, o que Cristo fala desse alimento? Por isso que Cristo não coloca que alimento que é que ele propõe. É que geralmente é um alimento, como eu disse, com muita substância. Então, este alimento desse versículo 45 é um alimento de substância, para quem tem fome, não vontade. Agora, o problema é que tem muito cristão na igreja que tem vontade, mas não tem fome. Sabe? Eu tenho vontade na missa, tenho vontade num retiro, eu tenho vontade... Meu, a vontade ela é tão fraca que qualquer coisa que passa, você desvia da sua vontade. Você esquece. Fome não esquece não, meu querido. Chega um ponto... E sede também não. A vontade de tomar um refrigerante é diferente de tomar água, porque água a gente vai por causa de sede, refrigerante a gente vai por causa da vontade. Deus abençoe você e até amanhã.